do algoritmo merge sort aplicado para um computador que segue um modelo de cluster ou um coarse-grained multicomputer, certo? Então vamos considerar um cluster com Q processadores, com Q nós, ou um modelo lá CGM onde eu vou ter N elementos para serem processados por Q processadores. Onde eu vou assumir que inicialmente os N elementos estão todos, os N elementos da lista que eu tenho que ordenar, estão todos em um único nó, e eu vou chamar esse nó aí de master. Então, seguindo a estratégia do algoritmo merge sort, o que a gente vai fazer é o seguinte: o master vai enviar n sobre 2 elementos, primeiros n sobre 2 elementos da lista para um determinado nó e outros n sobre 2 elementos da lista para um outro nó. E aí cada um desses dois nós vai executar o mesmo procedimento recursivamente. Então, o cara que recebeu lá n sobre 2 elementos vai dividir em duas sublistas de tamanho n sobre 4 e vai enviar para mais dois computadores. Esse outro segundo nó aqui que recebeu os outros n sobre 2 elementos vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Até que a gente cai num caso base, onde cada um dos Q processadores ele está lá com n sobre Q dados para serem processados. E aí aqui a gente vai parar a recursão e o que vai acontecer é que cada um dos Q processadores vai ordenar localmente, com o próprio merge sort, por exemplo, esses n sobre Q dados. Então aqui a gente tem uma representação em forma de árvore do que está acontecendo. Então, inicialmente lá no NoMaster eu tinha os n elementos. Ele dividiu então os primeiros n sobre 2 elementos numa lista, os outros n sobre 2 elementos numa segunda lista e mandou lá para um nó, e essa outra lista aqui mandou para um segundo nó. Esse nó aqui vai dividir essa lista em duas listas de tamanho n sobre 4, a mesma coisa, esse outro nó vai dividir duas listas de tamanho n sobre 4 e vai enviar para outros dois processadores, esse aqui para outros dois processadores e assim por diante. Até que lá na base a gente tenha cada um dos Q processadores com n sobre Q dados, onde aqui a gente vai aplicar a solução para o caso base, que aplica o algoritmo merge sort para o modelo RAM sequencial e ordena cada uma dessas sublistas por cada um dos processadores. Eu fiz essa representação em árvore aqui para ficar claro depois como é que vai ser o processo de combinação, mas note que essa distribuição inicial dos dados aqui, até a gente formar essa árvore, ela não precisa ser feita assim. Você pode fazer uma coisa muito mais simples, ser muito mais simplificada, que é simplesmente fazer com que o master distribua n sobre q dados para cada um dos q nós, certo? Então ele vai ficar com n q dados, pega um próximo nó, manda n q dados para eles, pega um próximo nó e envia mais n q dados para eles e assim por diante. A estrutura de árvore ela vai ser importante somente para a parte de combinação. Então, esse parágrafo que eu coloquei aqui também é uma descrição seguindo o modelo do algoritmo merge sort, mas a gente pode fazer uma simplificação nesse primeiro passo da divisão, que é simplesmente fazer com que o master envie n sobre q elementos para cada um dos processadores. E aí vamos ver então o que acontece na combinação. Então, ela é exatamente uma cópia do que é feito no algoritmo sequencial. Então, cada nó pai que enviou dados para dois de seus filhos, ele vai receber duas listas ordenadas dos seus filhos e vai realizar a operação merge ou fusão dessas duas sublistas. Legal? Então, o nó master aqui, em algum momento, ele vai receber essa lista ordenada, essa outra lista aqui ordenada, aí ele vai fazer a operação de merge internamente e obter a lista com todos os elementos originais ordenados. Então vamos ver como é que fica a análise desse algoritmo. Então a distribuição inicial dos dados ela pode ser feita em tempo θ de n linear, assumindo que você tem uma comunicação direta do master com cada um dos outros nós. Então ele vai enviar n sobre q elementos para um primeiro processador, depois mais n sobre q elementos para um outro processador e assim por diante para cada um dos q processadores. Se você tiver uma comunicação direta entre os processadores com o master, vai gastar tempo linear, vai ser θ de n. Na base do merge sort, considerando o modelo CGM-NQ,
a gente vai ter a execução de um algoritmo sequencial RAM para ordenar n sobre q elementos. Então, isso pode ser feito com um tempo de n sobre q log de n sobre q. Então, note que cada um dos q processadores está realizando essa ordenação em paralelo. Então, o tempo total vai ser o tempo de execução de um processador apenas, que então é n dividido por q vezes log de n sobre q. E aí na fase de combinação, vamos analisar lá qual vai ser o custo. Então, se você pensar lá no NoMaster, ele está pegando essa lista de tamanho n sobre 2 e fazendo a combinação com essa outra lista de tamanho n sobre 2 para resultar em uma lista de tamanho n. Então, o tempo necessário para fazer essa combinação no NoMaster vai ser θ de n. Se a gente pensar aqui no próximo nível, então o master está no nível 0 e tem esses outros dois nós nessa árvore aqui que estão no nível 1. Então, esse nó aqui, ele vai pegar uma lista de tamanho n sobre 4, uma outra lista de tamanho n sobre 4, fazer um merge das duas para criar uma lista de tamanho n sobre 2, então ele vai ter um tempo θ de n sobre 2, e a mesma coisa para esse outro nó aqui, ele também vai gastar θ de n sobre 2. Só que como a execução do merge desse nó ocorre em paralelo com a execução do merge desse nó, então a gente só vai contar uma vez esse tempo. Então, no segundo nível a gente vai ter o tempo θ de n sobre 2, e é a mesma coisa para os demais níveis. Então, se você pegar um próximo nível naquela árvore lá, a gente vai ter 4 nós executando o merge em paralelo com um custo em termos de tempo total θ de n sobre 4, e assim por diante até lá o caso base, onde a gente vai ter o custo de θ de n sobre q. Então, fazendo a soma de todos esses tempos gastos aqui na combinação, a gente vai ter, então, eu posso colocar o n em evidência aqui, certo? Então, é θ de n vezes, aí aqui eu tenho uma somatória de 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, assim por diante, até 1 sobre q, certo? Então, eu posso descrever esse somatório dessa forma aqui. Então, somatório para i igual a 0 até log de q de 1 sobre 2 elevado a i. Então, isso aqui é uma soma de uma sequência geométrica, de uma série geométrica. Se esse cara aqui, se a gente trocasse esse log de q por infinito, a soma dessa série geométrica aqui seria limitada por 2, então esse tempo aqui a gente pode limitar como sendo θ de n. Então, o tempo total do algoritmo vai ser o quê? Vai ser o tempo para a distribuição dos dados, que é θ de n, mais o tempo de resolução do caso base, que é n sobre q log de n sobre q, mais o tempo total para a combinação de todas as combinações aqui, que é linear, é θ de n. Então, o tempo total é θ de n mais n sobre q log de n sobre q, considerando então o modelo cluster, ou seja, MNQ.